Bom, então eu vou mostrar para vocês a posição e a direção que a gente angula os implantes. Então, a regra geral nos implantes intraalveolares é colocar no meio, na parte de gengiva inserida, tá? Quanto mais alto, melhor, para poder fugir das raízes. Então, isso vai depender do tamanho da gengiva inserida do paciente. E vindo de trás para frente, a gente vai angulando cada vez mais, né? Então, lá nos molares ele tem uma angulação maior assim, 50, 60 graus. E à medida que vai vindo para frente, a gente vai angulando menos, até que entre o lateral e o canino aqui, ele praticamente entra com 90 graus, né? Então vamos lá. Quando vai começar a colocar, por exemplo, entre dois molares, você consegue sentir aqui assim a diferença entre a raiz do primeiro e o segundo molar, né? Com a sonda. E a gente colocaria mais ou menos aqui assim, no meio do ponto de contato dos dentes, né? Onde estão as raízes, na parte mais superior possível, na gengiva inserida. E com uma angulação de mais ou menos assim, uns 50, 60 graus. Tá? Então essa aqui seria a posição. Outra posição bastante usada é entre o segundo pré e o primeiro molar. Tá? Então, a mesma coisa, a gente pega o ponto de contato aqui, mais alto possível, dentro da gengiva inserida ainda, e a angulação é um pouquinho menor, mais ou menos uns 45 graus assim. Ó. Outra posição que a gente pode colocar também é entre canino e pré-molar. Então, também a mesma coisa, olha, ponto de contato. Você consegue sentir onde está a raiz, a diferença das raízes. Não é muito difícil, tá? E aí a gente pega o ponto de contato aqui e mais ou menos aqui no meio da gengiva inserida, ou quanto mais próximo aqui da linha mucogengival, né, melhor, na gengiva inserida ainda. E a angulação é mais ou menos uns 45 graus também. Já que entre incisivo lateral e canino, a gente consegue sentir bem aqui assim a fosseta mirtiforme. Então dá para colocar praticamente assim paralelo, né? Com 90 graus em relação. Angula-se sempre um pouquinho, né? Para evitar algum tipo de contato com a ponta da raiz, mas de uma forma geral é um pouco mais deitado. Tá? Então essa seria a posição na maxila. Na mandíbula é mais fácil ainda, porque a gente vai ter aqui assim, entre as duas raízes dos molares, olha que bela diferença que tem, né, entre essas duas raízes. E aí a angulação já começa a ficar aqui na mandíbula quase que deitada assim, ó. Já é uma inclinação bem maior, bem menor em relação à mucosa, né? Então a gente entra quase que retinho assim, mais ou menos uns 30 graus. Entre primeiro pré e segundo pré e primeiro molar, mesma coisa, olha, gengiva inserida, a angulação também é uma angulação um pouco menor, assim, quase horizontalizada. E alguns pacientes que têm o rebordo bem grande, dá até para fazer horizontalizado. A outra posição, olha que fácil de colocar, que você sente bem a diferença entre as raízes, né? Então eu estou sentindo bem a raiz do pré-molar e a gente consegue colocar ela aqui assim, ó, entre canino e pré-molar, com uma angulação também quase já horizontal. Tá? E a mais horizontal de todas é entre canino e lateral, que você consegue sentir com muita facilidade aqui a separação entre as raízes, né? Embora aqui a gente normalmente tenha aqui uma gengiva inserida um pouquinho menor, né? Mas, então esse parafusinho aqui, normalmente ele acaba ficando bem próximo aqui da linha mucogengival. E essa seria a posição que é praticamente horizontalizada, que entra nessa situação aqui. Bom, já os implantes extra-alveolares, na linha, ou melhor dizendo, na crista infrazigomática, a gente vai trabalhar bem na linha mucogengival mesmo, tá? Então, assim, entre as raízes do primeiro e segundo molar, e a angulação, nós vamos mostrar no filme depois, mas normalmente a gente começa bem aqui na linha mucogengival, com uma inclinação de 90 graus, mas nós vamos terminar, à medida que a gente vai rosqueando, a gente vai dobrando, até que fique praticamente paralelo. Ele vai entrar numa posição assim que a gente vai ver só o transmucoso e a cabeça do parafuso depois. Tá? A mesma coisa na linha oblíqua externa. A linha oblíqua externa a gente consegue palpar aqui assim a linha oblíqua externa, né, do paciente. Então, ó, entre primeiro e segundo molar, a gente começa também aqui bem na linha mucogengival, dobra bem aqui assim o parafuso, ele entra deitado a princípio, mas depois, à medida que entra mais ou menos 1 milímetro da ponta do parafuso,
a gente dobra o parafuso e vai com ele reto, porque ele tem que penetrar naquela parte cortical ali, entre a linha oblíqua externa e aqui a linha mucogengival. Tá? Então, essas são as posições básicas dos implantes que a gente usa mais. A última coisa, abre um pouquinho mais aqui para a gente ver. Uma outra posição boa de colocar microimplantes é aqui entre o segundo pré e o primeiro molar superior. E aí a posição é mais ou menos uns 10 milímetros acima, aqui, ó, entre as duas raízes, mais ou menos uns 10 milímetros acima da linha cervical. E esses implantes, como vocês vão ver, eles vão entrar com 45 graus assim, ó. Inclusive eles conseguem ficar até bicorticalizados em alguns casos, tá bom? E a última nós vamos falar aqui do palato, né? Quanto mais próximo da RAF mediana, melhor, mas aí já é um assunto para a gente falar mais na parte da MARP.